Olá pessoal, meu nome é Reginaldo Charles Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal, se inscrevam para que vocês recebam notificações sobre novos vídeos com mais informações sobre análise de vibração. Hoje nós vamos falar sobre frequência, que é um item importantíssimo para analista de vibração. Todo analista de vibração deve dominar o conceito de frequência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre frequência e dar um exemplo de uma aplicação prática do que nós vamos aprender hoje. Então, pessoal, a frequência é definida por N sobre ΔT. O N é o número de voltas ou o número de ciclos e o ΔT é o intervalo de tempo. Então, frequência é N sobre ΔT. Podemos colocar também que frequência é igual a 1, que essa unidade 1 poderia ser volta, vamos colocar aqui como uma volta, dividida por T. T é o período, então a frequência pode ser definida como 1 sobre T. A frequência, uma frequência com um período de 0,2 segundos seria 5 Hz, ou seja, F igual a 1 dividido por 0,2, aqui estamos colocando a unidade em segundos, poderia ser uma outra unidade de tempo, mas vamos colocar aqui unidades que nós usamos comumente no dia a dia para análise de vibração. Então, 1 dividido por 0,2 é igual a 5 Hz. Olhando esta fórmula aqui, nós podemos inverter o T com o F, que teríamos que T, o período, é igual a 1 sobre F. Então concluímos que a frequência é o inverso do período. Ou seja, quando nós temos uma frequência alta, nós temos um período curto. Quando nós temos um período longo, nós temos uma frequência alta. Então a frequência é o inverso do período. Colocamos os mesmos dados da fórmula de cima aqui embaixo, nós temos que período igual a 1 dividido pela frequência, que aqui no nosso caso nós colocamos de 5 Hz. Temos que período é igual a 0,2 segundos, 1 dividido por 5, ok? Então, o período é o inverso da frequência, ok? Esse conceito é importantíssimo no dia a dia para o analista de vibração. Nós colocamos aqui na parte de baixo o mesmo conceito de uma outra forma para vocês conseguirem visualizar melhor. Nós temos aqui no primeiro exemplo um período, uma senoide completa, como nós vimos no sistema de massa-mola, que ocorre em um período de 1 segundo. Ou seja, nós temos uma senoide que se inicia e finaliza, completa os seus 360 graus no período de 1 segundo. Colocando na fórmula acima, nós temos 1 dividido por 1, que é o período, que vai resultar em uma frequência de 1 Hz. No segundo exemplo, nós temos duas senoides completas no período de 1 segundo. Observem que nós estamos falando de um tempo fixo, de 1 segundo. Nós estamos vendo quantos períodos se inicializam e finalizam dentro de um período de 1 segundo. Então, se nós temos uma senoide completa no período de 1 segundo, nós temos um período 1 que vai resultar em uma frequência de 1 Hz. No segundo exemplo, nós temos dois períodos completos que ocorrem no intervalo de tempo de 1 segundo. Ou seja, nós temos aqui um período com um tempo de 0,5 segundos. Na metade do intervalo de tempo de 1 segundo, eu já tenho uma senoide completa. Uma senoide se inicia aqui, finaliza aqui, começa uma nova e termina aqui. Então nós temos dois períodos ocorrendo no intervalo de 1 segundo. Ou seja, um período tem um tempo de 0,5 segundos. Aplicando na fórmula,
F igual a 1 dividido por 0,5, nós temos 2 Hz. Uma frequência de 2 Hz para o segundo exemplo. Terceiro exemplo, eu não finalizei aqui na posição correta, mas considere que isso aqui terminou na mesma linha que os outros aqui. Então nós temos um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos no intervalo de 1 segundo. Já nós temos um período aqui de 1/4 de segundos, 0,25 segundos. Então, aplicando a fórmula, nós temos frequência, que é 1 dividido por 0,25, que vai ser igual a 4 Hz. Agora, nós vamos mostrar para vocês um exemplo prático, porque vocês podem estar se perguntando, tudo bem, mas onde eu uso isso daqui na prática em análise de vibração? Nós vamos dar um exemplo prático para vocês, de vários, né? Tem N aplicações isso na análise de vibração, se usa no dia a dia, mas eu vou citar aqui para vocês, para fixar, entender melhor o conceito, um exemplo de aplicação prática. Então, nós temos aqui um exemplo de um engrenamento com um pinhão que gira a 200 RPM. Ou seja, nós temos um engrenamento, o pinhão gira a 200 RPM. Os engrenamentos, na prática, podem ocorrer a quebra ou danos a um dente específico. Uma das formas de nós detectarmos isso por análise de vibração é através da onda no tempo. Então nós precisamos fazer um setup no coletor com uma configuração correta para que a gente consiga detectar o impacto desse dente quebrado através da forma de onda no tempo. Aqui a gente vai mostrar como se faz isso e uma aplicação do conceito que a gente acabou de ver. Nós temos 200 RPM dividido por 60, que é igual a 3,33 Hz. Para eu converter RPM em Hz, eu divido por 60. Para eu converter Hz em RPM, eu multiplico por 60. Ok? Aí, aplicando a fórmula anterior, nós queremos saber o período, ou seja, T igual a 1 sobre F. A nossa frequência é de 3,33, então temos um período de 0,3 segundos. Concluímos que esse pinhão dá uma volta completa em 0,3 segundos. A cada 0,3 segundos, ele dá uma volta completa. Então, para eu detectar esse impacto, eu preciso de uma medida, eu preciso colocar o meu sensor no equipamento e fazer uma coleta que demore mais do que 0,3 segundos para eu conseguir detectar o impacto desse dente danificado. Se eu fizer um setup que tem uma leitura menor do que 0,3 segundos, eu não vou conseguir detectar esse impacto. Aqui está um exemplo típico de um setup para a forma de onda no tempo. Eu estou medindo de 1000 a 10.000 Hz. Por que a partir de 1000? Porque eu já fiz um outro setup, que nós vamos ver aí futuramente em outras aulas, que eu já meço até 1000 Hz. Então não preciso medir novamente, vou medir a partir de 1000. De 1000 até 10.000, ou seja, eu tenho um range de 9.000 Hz que eu vou medir em aceleração para eu detectar falhas de rolamentos, falhas de lubrificação e falhas e impactos, né? Que seria o caso desse exemplo que nós estamos dando aqui. A gente quer detectar o impacto causado por um dente danificado no pinhão. O tempo de coleta é definido pelo número de linhas dividido pela frequência. Então, se nós colocamos o número de linhas no nosso setup, que seria que vai determinar a nossa resolução, por 9.000 Hz, nós temos 0,18 segundos. Com este setup, que é típico para você usar em forma de onda no tempo, em aceleração, nós não conseguimos detectar o impacto, porque o nosso impacto irá ocorrer a cada 0,3 segundos. Aqui nós teremos uma medição de 0,18 segundos. Como nós podemos resolver esse problema?
aumentando a resolução. Então colocamos 3.200 linhas, continua com 9.000 Hz, nós temos 0,36 segundos. Ou seja, já detectamos um evento, mas a condição ideal seria que se detectasse durante o período de leitura 2 ou 3 ou mais eventos. Então, aumentamos a nossa resolução para 6.400 linhas por 9.000 Hz, nós temos 0,72 segundos. Aqui nós temos um problema que são as limitações dos coletores. Nós temos coletores que têm limitação para coleta em rota de 1.600 linhas, temos coletores que têm limitações de 3.200, temos coletores que têm limitações de 6.400 ou mais, aí depende do seu coletor. Tem coletores que permitem resoluções até de 12.000 linhas em rota. É importante o fato de ser em rota. Às vezes nós temos coletores que são de 3.200 linhas, mas se você for olhar no manual, em rota ele permite só 1.600. Permite que você colete 3.200 linhas, mas fora de rota. Aqui nós estamos falando de criar um setup e uma rota de medição. Então ele tem que aceitar essa resolução em rota. Nós podemos aqui também reduzir esse range. Ao invés de medirmos de 1.000 a 10.000 Hz, podemos medir de 3.000 a 10.000 Hz, de 5.000 a 10.000 Hz. Aí nós reduzimos esse número e aumentamos o tempo. Aí tem que ser analisado de acordo com a máquina se esse range de medição vai atender ou não. Uma outra opção seria a gente fazer esse setup normal para o padrão que a gente usa para as outras máquinas e você fazer um setup, um ponto específico, simplesmente para detectar um possível problema no pinhão. O que determina se eu vou fazer um ponto adicional para essa máquina ou não? O que determina isso é a criticidade da minha máquina. Isso é muito importante na hora de fazer um setup. Porque a partir do momento que eu aumento a resolução, eu aumento o tamanho do meu banco de dados, eu aumento o tempo de coleta. É importante analisar a criticidade da máquina. É uma máquina crítica, importante, que para o processo, que tem um alto custo de manutenção, nós vamos fazer pontos específicos para essa máquina. Porque, analisando a criticidade da máquina, chegamos à conclusão que isso é necessário. Se a máquina não é crítica para o processo, se tem baixo custo de manutenção, você tem reserva, aí essa criticidade acaba baixando e às vezes não é necessário você ter um banco de dados maior, ter um tempo de coleta maior. Então pode-se entender inicialmente que deve-se colocar o maior número de resolução possível para todos os pontos e essa é a forma ideal. Não é porque você tem limitação do tamanho do seu banco de dados. Você vai encher o seu disco, não vai ter espaço para armazenar todos esses dados, ok? É importante colocar a resolução necessárias, nem mais e nem menos do que você precisa para detectar o problema. Como que funciona essa detecção do dente quebrado no tempo? Nós temos aqui um exemplo de uma coleta no tempo desenhado aqui. O que vai acontecer? Nós temos a nossa forma de onda ocorrendo. Quando ocorrer o impacto desse dente, vai ter um pico. Você vai enxergar um pico na sua forma de onda. Aí volta à condição normal. Quando chegou no dente danificado, você tem um pico novamente. Aqui tem o desenho de 3 picos. Acho que seria uma condição boa para você detectar a falha nesse dente, ter pelo menos um intervalo de tempo que você consiga coletar pelo menos 2 ou 3 eventos. Esses picos ocorrem de quanto em quanto tempo? Eles ocorrem a cada 0,3 segundos, ou seja, a cada revolução do eixo, a cada volta no eixo, você vai ter um impacto no dente e que vai gerar um pico. Vai aparecer dessa forma na onda no tempo para você. Quando você tiver um pico no seu coletor e olhar a diferença, o espaço de tempo entre um e outro, você já vai ter a sua frequência, que 0,3 segundos é o seu período, você coloca na fórmula do período e chega à frequência de 3,3
33 Hz, que é a frequência em que vai ocorrer esse evento. É isso que é a proposta de hoje. Revisando o processo para fixar melhor, nós temos um engrenamento com um pinhão que gira a 200 RPM, a uma frequência de 3,33 Hz, que resulta em um período de 0,3 segundos. Se nós colocarmos um tempo de coleta de 9.000 Hz, um intervalo, um range de 9.000 Hz por 6.400 linhas, nós temos um tempo de coleta de 0,72 segundos, que seria suficiente para detectar 2 pulsos gerados por um dente danificado nesse engrenamento, com um período de 0,3 segundos entre um intervalo, um pico e outro, um evento e outro, a uma frequência de 3,33 Hz. A resolução da nossa coleta deve ser analisada de acordo com a criticidade da nossa máquina, com a necessidade mínima para se poder detectar possíveis problemas na máquina. Temos que considerar o tamanho do banco de dados. Se colocarmos uma resolução muito alta, além do necessário, nós podemos ter um banco de dados muito grande, encher o disco do nosso computador sem necessidade. E também o tempo de coleta. Quanto mais resolução você coloca, mais tempo você vai demorar para fazer essa coleta. Então deve ser analisado, avaliado a necessidade da máquina, o mínimo necessário para se detectar os problemas e a criticidade da máquina. Por hoje é só, pessoal. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.